Fala galera, quem tá falando aqui com vocês é o Arthur Sendra, vocês estão em mais um Artflix e hoje eu vou falar aqui, a gente vai bater um papo com um colega meu que vai me ajudar a apresentar também esse programa. A gente vai falar um pouco sobre criptomoedas, Bitcoin, dinheiro virtual. Marcelo Andreatta. Bom, eu sou Marcelo Andreatta, estamos aqui com o Felipe Prado, amigo do Arthur já de longa data. O cara parece ser aí o papa das criptomoedas, mas enfim, vai tentar traduzir para nós o que são as criptomoedas, vai tentar dar noções introdutórias para quem é leigo como nós no assunto. Tentamos fazer um pouquinho do dever de casa para não ficar voando tanto, mas Felipe, acho que a bola estando contigo aí, certamente pelo que a gente conversou aí nos bastidores, dá para entender que você está bem antenado dos assuntos, já trabalhou no mercado financeiro. E acho que isso vai ajudar a aclarar, né? Os conceitos da cripto aí para... E é uma coisa que está muito em alta também. Sim. E botar um pouco de ênfase também, né? Trazer para a galera aí que tem um interesse mais abrangente sobre o assunto. É isso aí. Então, um olhar de quem realmente entende e tem mais propriedade para falar sobre o assunto. E obrigado pela presença aí. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. Tá participando, apresentar para vocês também um pouco mais sobre esse universo que eu domino, mas que eu gostaria que mais pessoas entendessem também como funciona. Uhum. E, cara, faz parte do meu trabalho educar, então, obrigado pelo convite, vamos ver se a gente tira as principais dúvidas aí que vocês possam ter. Maravilha. Cara, vamos lá então, queria puxar aqui, vamos lá, bitcoins, e aí... leigamente falando, se a gente falar alguma coisa errada, aí você vai corrigindo aí. A Bitcoin, criptomoeda, Bitcoin é um tipo de criptomoeda e criptomoeda é o nome que se dá para o dinheiro virtual como um todo, né? É o que abrange o dinheiro virtual. O que é a criptomoeda? Vamos começar do começo. A gente tem que começar para entender do que se trata, né? É ótimo ouvir essa pergunta. Vamos começar do zero, né? Isso. Bom, conheço o Arthur desde muito pequeno. Eu sei que ele sempre esteve acostumado a jogar esses jogos virtuais, né? E então eu também jogava, mas é um conceito de moeda virtual que a gente já está acostumado quando jogava esses videogames. Sim. E tal. É um conceito que a gente já conhece. E aí o que acontece, né? O que é essa inovação que aí começam a chamar de criptomoeda, Bitcoin, moeda virtual? Um dos desafios que tiveram dos libertários, né, dos desenvolvedores de computação, era criar uma forma de você também conseguir transferir o dinheiro pela internet. Não existia isso, né? Hoje em dia, para você fazer isso, você teria que fazer uma transação pelo PayPal ou por esses meios de pagamento, né, que você utiliza o cartão de crédito. E aí não existia essa tecnologia e esses desenvolvedores, desde os anos 60, 70, 80, eles são cyberpunks, que chamam, eles queriam desenvolver essa moeda libertária que o governo não controlasse. E aí foi quando, em 2009, logo após a crise financeira, global de 2008, que surgiu um tal de Satoshi Nakamoto, que é uma pessoa, ou pode ser um grupo de pessoas, ninguém sabe quem são, e desenvolveu e publicou, né, num fórum na internet, nesse fórum de geeks, de desenvolvedores, o white paper, né, ou seja, o que seria a tecnologia do Bitcoin, que é a blockchain. Então vamos lá. Moeda digital é algo que eu acho que todo mundo está acostumado, desde games e tal, só que quem controla isso são as empresas que desenvolvem os games, né? E aí surgiu a tecnologia blockchain, que aí quando você escuta blockchain, é a tecnologia por trás do Bitcoin. E o Bitcoin é a primeira moeda digital em blockchain que foi desenvolvida lá em 2009 e é o que todo mundo conhece hoje em dia. Criptomoedas, na verdade, são todos esses ativos digitais, criptoativos, desenvolvidos utilizando a tecnologia blockchain. Então, acho que, em termos de conceito, assim, eu dividiria assim. Mas começou, de fato, dentro desse universo dos games, quer dizer, isso vem com esse histórico dessas transações, o que? Isso está atrelado a apostas, coisas relacionadas a esse universo dos games inicialmente, ou isso já foi ganhando ramificações?
Boa pergunta, assim. Eu acho que tem dois tipos de criptoativos que surgiram e aí são de duas vertentes diferentes. Por exemplo, o Bitcoin, que hoje em dia muita gente diz que é o ouro digital, né? Que é uma reserva de valor. Acho que é a mais famosa, né? É a mais famosa, foi a primeira que foi criada, que trouxe essa tecnologia. Ela tem um valor de mercado muito alto, é a que tem maior valor de mercado. Então, assim, a mais conhecida, ela veio mais de um pessoal libertário. Eram desenvolvedores, né, como eu falei, que queriam criar uma moeda que o governo não pudesse controlar. Regulação. Que você não pudesse, por exemplo, monitorar quem fez a transação, proibir essa pessoa de acessar essa moeda, e você pudesse transferir de forma muito rápida de um lugar para outro. Então, assim, eu acho que o Bitcoin surgiu mais de uma cabeça libertária, daquelas pessoas quase anarcocapitalistas. Sim. Bem dessa vertente mesmo. E aí, outras tecnologias de criptoativos, que são tecnologias que estão mais focadas em... Porque, assim, o Bitcoin, ele vamos dizer assim, que é a primeira geração de blockchain. Sim. Você tem a função de possuir o ativo e fazer uma transferência. Então, eu posso transferir para você e aí resolve o problema de que você possa alegar que não ocorreu e tal. É tudo muito transparente. Então, essa é a primeira geração. Tem a segunda geração, que aí vem de um desenvolvedor que chama Vitalik, que ele criou, foi o Ethereum. Essa segunda geração, ele modificou a tecnologia inicial de blockchain do Bitcoin, porque ele era muito bem ranqueado num jogo de videogame. E aí o que acontece é que a desenvolvedora do jogo mudou as regras ali das armas que ele utilizava. Não entendo muito bem esse universo mais de game, mas mudou mudou a regra do jogo. A regra do jogo, o potencial da skin. Pode ser que eu saiba até que jogo é esse. Não vou lembrar exatamente, mas eu acho que é aquele World of Warcraft. Não tem um jogo desse? E aí mudou as regras do jogo. E aí ele ficou revoltado. Ele falou, se isso fosse desenvolvido em blockchain, seria imutável. Então, assim, todo o esforço que eu tive aqui de 5 anos jogando esse jogo, não poderia ter sido uma pessoa, um desenvolvedor, que mudou tudo. E aí você conseguiria fazer isso de forma transparente. Então, assim, já foi uma segunda geração desses criptoativos que surgiram dessa forma. Bom, mas então ele estava com uma visão libertária, mas de alguma maneira ali a coisa deve ter saído um pouco do controle, que ele acabou instituindo para viabilizar, e aquilo de alguma maneira foi necessário ter uma revisão daquilo para ele tentar de alguma maneira recuperar esse controle sobre a emissão desses ativos. É mais ou menos por aí, não? Não. Quando eu digo assim, primeira geração, segunda geração, é porque, vamos lá. Como se fosse a primeira escola que trouxe um ensinamento, depois a segunda escola que veio ou para modificar ou para atualizar. Pode ser. Eu gostei desse conceito que você falou, porque realmente foi muito... Foi numa linha... É aquela coisa, né? Imagina, são fóruns na internet, e aí você tem um grupo de nerds discutindo formas de diminuir o poder do Estado. Sim. Aí a primeira geração foi o Bitcoin mesmo que surgiu, que é um ativo limitado, né? Você só pode emitir 21 milhões, vão ser emitidos ao longo do tempo 21 milhões, então ninguém pode mudar essa regra do jogo e, por exemplo, emitir mais moedas. Então, por isso que comparam muito com o ouro digital. Então essa seria a primeira geração. Aí imagina, num fórum da internet, aquilo dali vai mudando conforme as decisões sociais daquele fórum. Por isso que a gente fala que é uma tecnologia descentralizada. Porque o grupo de desenvolvedores vai modificando. E aí surgiu uma outra vertente que quis criar uma blockchain, né? Não para competir realmente com o Bitcoin, mas que oferecesse novos recursos que o Bitcoin não oferece. Então, dentro dessa nova tecnologia, por exemplo, que eu comentei que o Vitalik criou, que é o Ethereum, você consegue desenvolver, além da função de possuir o ativo e transferir para outra pessoa, você também consegue programar o dinheiro. Então, você pode botar uma condição. Vamos dizer assim, uma aposta, por exemplo. Se o Botafogo ganhar a Libertadores e o Brasileiro do ano que vem, o dinheiro é transferido para o Arthur. Se não... se ganhar só o brasileiro, ele é transferido para o Marcelo.
Então, ele criou a possibilidade de que você também... Essas variantes, né? Se você criasse variações. Isso daí é a evolução da geração. E aí, hoje em dia, assim, por isso que quando falam criptoativos, cara, hoje já existem milhões, tá? Porque cada um vai fazendo a sua variação, desenvolvendo novas tecnologias, assim como eu considero que foi o início da internet, né? Sim. Que você tinha ali apenas aqueles nerds ali que sabiam programar também, porque não tinha uma usabilidade tão boa, né? E o começo do próprio YouTube também. O YouTube antigamente era só mato, né? Hoje em dia, muita coisa lá... Começou com vídeos engraçados, né? Negócio de meme, que antigamente o YouTube era muito chato, ele bloqueava muita coisa, muito mais do que hoje. Aí depois começou a liberar algumas coisas, aí veio a geração aí da... Enfim, Felipe Neto, o próprio BRKS Edu, que é dos games também, uma geração ali inicial do YouTube, que está aí no mercado há entre 15 a 20 anos, mais ou menos. De lá para cá muita coisa mudou, creio eu que assim, linkando seja uma coisa semelhante, né? Havia uma metodologia e aí com o tempo foi aprimorando, foi se atualizando. Quando eles desenvolveram essa tecnologia, até voltando no ponto, a primeira pergunta era o que é dinheiro? Sim. Porque antigamente você transacionava, por exemplo, galinha. Você trocava uma galinha... Era troca. Troca. E aquilo era dinheiro. Na cadeia... Era uma moeda de troca, era um objeto. Trocar pedras. O cigarro, né? Então, assim... Por que é o cigarro? Porque é muito fácil você negociar. Qualquer pessoa aceitaria, porque ela consegue trocar por outra... Tem sempre alguém lá que vai aceitar o cigarro. Então, assim, tem esse conceito, eu acho que foi... Quando você fala de cripto, você tem que pensar e que faz as pessoas refletirem. O que é o dinheiro? O segundo conceito é o poder que o Estado tem sobre o dinheiro que a gente transaciona hoje e como ele pode te afetar e te prejudicar ou te controlar. Se é um poder acima do que ele deveria ter ou se não é. Porque no final do dia, por exemplo, quando o Estado está emitindo dívida, gastando muito, ele está diluindo o dinheiro que você acumulou trabalhando com seu suor. Então ele tem essa prerrogativa de fazer pelo isso. Pelo poder discricionário. Pelo poder de violência, que ele tem o monopólio da violência também. Enfim, então assim, é toda uma discussão que começa nessa linha, e aí eu vou te falar, eu não sou nenhum grande especialista, mas óbvio que pelo meu histórico estudando essa classe de ativo, eu acabo entrando nessas discussões também. Então acho que esse é um conceito legal. Aí você me pergunta, pessoa que investiu o dinheiro lá na moedinha tal e perdeu o dinheiro. Tipo assim, vamos supor, eu sou o Joãozinho lá, falei, eu acho que eu vou entrar nessa moda daí que tá todo mundo investindo, comprando coisa aqui, ali e tal. Aí eu vou investir, sei lá, 10 mil reais no dinheiro bolinha Y. Que eu acho maneiro, que é o que tá bombando, tá todo mundo apostando. Então, isso pra mim é próximo de um cassino, né? Assim, eu enxergo esse tipo de atitude, né? De investimento. Que, na verdade, não é investimento. Assim, né? É um cassino. Por quê? Porque qualquer coisa na vida, se você está comprando, seja um produto na internet ou qualquer coisa, você precisa pesquisar qual que é a origem, né? Se o vendedor é confiável, se o produto ele é bom ou não, se ele vai funcionar, ou se a durabilidade dele é baixa ou alta. E aí, quando você está falando a complexidade de você investir no escuro, em ativos assim, é porque, como eu disse, tem milhões de criptoativos. Cada um vai se vender... Criptoativos não são necessariamente só as moedas virtuais, podem ser algumas outras coisas também dentro desse núcleo. São o Bitcoin e várias outras moedas virtuais. Quando eu falo criptoativos, eu quero dizer moedas virtuais que estejam desenvolvidas em blockchain, né? Ou seja, o dinheiro do jogo eu não considero um criptoativo porque ele não está rodando na blockchain. Depois eu até posso... Blockchain é uma rede, né? Que viabiliza essas transações. A blockchain é a tecnologia por trás do Bitcoin e dessas outras. Que eu vou explicar rapidamente, assim. Imagina, por que é blockchain? Porque é uma cadeia de blocos. Cada bloco, se eu faço uma transação para você faz para ele, você gera uma transação dentro desse bloco. No final, vocês vão ter várias transações ali, vamos dizer, a transação do dia inteiro vai fechar nesse bloco, é um exemplo falso, mas para simplificar. Vai fechar nesse bloco, validadores processando
com atividade computacional, né? No mundo inteiro espalhado, eles estão validando, todo mundo diz, eu recebi esse bloco dessas transações, essa para ele, todo mundo concorda? Todo mundo concordou, passa para o próximo bloco, ou seja, você está seguindo uma cadeia de bloco. E por que isso é genial e por que isso é inovador? Porque você agora tem uma rede de computadores espalhados pelo mundo validando as transações, então você não precisa de um banco dizer que a sua transferência para ele está válida. O retorno com relação ao posicionamento, então, pegando esse exemplo do banco, é mais imediato, você não, é menos burocracia para resolver talvez uma coisa, sei lá, talvez de menor assim, para você resolver pequenas coisas, você não depender de tanta burocracia, assim, no caso, talvez, pode ser isso, ou não tem nada? Sim, porque, por exemplo, o que acontece, né? Eu sinto até que o mercado privado, ele está cada vez mais tentando replicar o que a tecnologia blockchain permite. Mas, assim, no final do dia, quando você falou de burocracia, por exemplo, como que eu posso fazer uma transferência para o Bitcoin sem precisar de banco e etc? Vamos dizer que eu tenha Bitcoin e você queira comprar de mim. Eu ia pedir para você fazer isso agora. Dá um exemplo, assim, como é na prática, assim, se a gente quiser... Se for uma transação peer-to-peer, ou seja, pessoa para pessoa ali, direto ponta a ponta. Se eu tenho um Bitcoin e você quer comprar, e aí eu posso querer talvez um microfone seu ou algum produto que você tem, eu posso querer trocar. Ou então eu posso querer dinheiro. Se for um produto, você vai me dar o produto. Se você for dinheiro, você vai me transferir por Pix o dinheiro. E a minha transferência, onde está esse meu Bitcoin? Meu Bitcoin, na verdade, ele sempre está na blockchain. O que eu tenho, que você não tem, para provar que o Bitcoin é meu, é uma chave privada. Como se fosse uma chave de um Pix. É uma senha. Um token. Tá. É uma senha, que até é um número aleatório complexo, mas é uma senha que só eu tenho. Tipo um trial, então. Tipo um número... Então, eu vou ter uma chave pública e a privada. Tá. O Pix é uma chave pública. Inclusive, o Pix ele foi baseado... Ah, é o que eu digo, o mercado privado... Tentando ser ele vai tecnologia. indo similar à tecnologia de Ledger do Bitcoin, mas não chega a ser blockchain. Mas, basicamente, você tem uma chave pública e o banco tem a sua chave privada, no caso do Pix. Né? A chave pública, no caso, Sim. o CPF, o o seu telefone. Exatamente. Isso. E aí, no seu caso, você precisaria ter uma carteira. Uma carteira para você criar, por exemplo, você pode baixar um programa no computador, ou você pode baixar no próprio navegador mesmo. Aquela extensão do Google, né? E aí você cria uma carteira ali. Quando você criou essa carteira, obviamente, você tem que salvar a sua senha privada. E muitas pessoas não querem passar por isso, tá? Por isso que até que elas procuram outros meios de se posicionar a criptomoedas. Mas se você quer ter a custódia mesmo, que é o que eu acho que os caras lá atrás pensaram, você possuir o teu dinheiro e só você poder controlar, independente de banco, de governo, você precisaria disso. Aí você baixa uma carteira no seu computador e me dá a sua chave pública. Vamos dizer que seja seu CPF. Eu coloco lá sua chave pública na minha carteira como transferência e eu assino a transação. Para assinar a transação na blockchain, eu tenho que dar um OK com a minha carteira da chave privada, né, que eu tenho. E aí, basicamente, o dinheiro foi transferido para você. Então, assim, só que qual que é o problema disso? Que as pessoas têm medo e são céticas, algumas, assim. É que para o poder que o Bitcoin te dá, de você ter autonomia, vem com grandes responsabilidades. Você não pode esquecer a sua chave privada, senão você não vai conseguir nem assinar as transações, nem provar que o dinheiro é seu, nem transferir, e o dinheiro está perdido, preso na blockchain. Outra responsabilidade por exemplo, você... mas a maior responsabilidade é a preocupação de... Tem gente que fala, eu prefiro ter um intermediário, que é o banco... Que me garanta de alguma maneira a segurança institucional daquilo. Por outro lado, você vê no Brasil até... Você vai ter que as ficar taxas, pagando os taxa. Decisões judiciais aprendendo dinheiro de banco de pessoas, né? Sim. De forma arbitrária. Então, assim, aí a pessoa pensa, mas eu não faço nada de errado, então... Talvez para mim seja mais vantajoso ter essa segurança por trás não preciso ter isso porque eu não faço nada de errado, ninguém vai aprender meu dinheiro no banco. Mas aí você lembra que no Brasil,
até pouco tempo atrás teve... Plano Collor. Teve o bloqueio das poupanças ali. Teve pessoas que tiveram grandes problemas Claro, financeiros com naquela certeza. época. E aí você lembra, por exemplo, que tem uma guerra na Ucrânia, imagina do dia para noite teu banco fecha, as pessoas, aquelas filas no banco, pô, e aí, enfim, então tem algumas propriedades ali de como reserva de valor que são muito interessantes. Deixa eu então fazer uma pergunta totalmente dentro disso, que tem a ver com essa questão da regulação, segurança, quer dizer, de que forma essa tecnologia proporciona para quem opera nesse mercado garantias mínimas em termos de segurança. Por exemplo, você falou que, quer dizer, só tem essa possibilidade de uma transação como essa dar errado? Essa que é a minha pergunta. Então, quer dizer, basta você ter esquecido a sua senha. E aí? Não volta, o dinheiro não volta. Ah. O dinheiro você não tem. Não é que nem. É como se fosse um Pix mesmo, né? Você transferiu. Você até hoje consegue cancelar a Pix, dependendo das situações, né? Por quê? Porque tem um banco central ali que criou um sistema de comunicação. Tentando ver fraudes, evitar aquilo ali. Então, coisa não tem. Nisso não tem. Então, essa, na verdade, era a primeira que você pode perder sua chave e perder o acesso, e a segunda que se você errar sua transação, você não tem como ligar para ninguém para reaver. O que, assim, eu vou te falar, realmente como experiência de usuário é péssima, a não ser que realmente você queira essa outra propriedade de você só autocustódia. Mas o bom é o seguinte, que como tudo na vida, nem todo mundo precisa o mesmo nível de segurança. Então você tem os libertários lá, anarcocapitalistas, que querem justamente essa liberdade. Eu quero isso, eu creio. Por outro lado, hoje em dia você consegue uma conta no banco digital, comprar também esses ativos digitais. E aí dentro dessas contas digitais, por exemplo, de bancos como Inter, Nubank, C6 Bank, C6, você já tem corretores de criptomoeda e você pode comprar e se expor, por exemplo, ao Bitcoin ou outras criptomoedas. E aí a questão do investimento que você falou, que eu acho que é até legal voltar. Que são essas criptomoedas, esses criptoativos? Eles são gerados normalmente inicialmente eram gerados por empresas que são desenvolvidas em blockchain. E aí, no termo que a gente usa, são protocolos, mas vou simplificar. São empresas que são desenvolvidas em blockchain. E aí, imagino que ela quer criar um sistema de incentivo entre vários stakeholders, várias partes ali. Ou seja, por exemplo, ela quer criar um sistema de incentivo entre o funcionário da empresa, entre o usuário da empresa, o cara que consome, entre os acionistas, né, os donos da empresa. E aí, qual que é a melhor forma de criar esse incentivo? Criando um criptoativo. Então, um exemplo meio bobo. Imagina, sei lá, você é uma varejista, Zona Sul. Então, você pode criar um criptoativo do Zona Sul que você paga seus funcionários com esse criptoativo. Ao mesmo tempo, ele tem direito a voto, às decisões, vamos dizer assim, de governança da empresa do Zona Sul. E, ao mesmo tempo, você pode beneficiar também o seu consumidor, que ele está comprando lá, quase como um ponto de milhas também, é como se ele virasse acionista também. Então, e isso tudo de forma sem precisar ter bancos, intermediários, pagamento de taxas, pagamento de taxas, isso tudo de forma muito simples na blockchain. Esse exemplo é um exemplo assim que eu gosto de dar, não está acontecendo nada desse nível agora, ainda tudo muito experimental, mas o que eu acho legal é que você consegue, que ele representa? Você consegue criar liquidez e facilidade de transação de valores entre várias partes. Sim. E aí, por isso que se criam tantos criptoativos. Então, por exemplo, um desses criptoativos que ele comentou que quebrou era uma empresa que tinha um sistema de uma moeda digital e ela dava uma rentabilidade. Sim. E aí a rentabilidade não era sustentável, porque ela se alavancava, tomava dívida para dar o retorno. Enfim, era quase era um sistema falho. E aí o que aconteceu foi que as pessoas, enquanto estavam ganhando dinheiro, começaram a ganhar mais dinheiro, botaram mais dinheiro ainda. E aí chegou uma hora que explodiu a bolha. Então, assim, no final do dia, teria como você se proteger? Sim, se você entendesse como o sistema funciona e que não era sustentável. Agora, a pessoa comum vai saber o que é, o que não é. A pessoa inexperta naquele mercado... É isso que eu entrar também nessa dúvida. Por exemplo, você vê essa questão do dinheiro virtual.
E aí, qualquer uma delas. Você vê isso assim na prática? Você acha que vale mais a pena um usuário comum, tipo eu, o Pedrinho, o Marcelo, o Joãozinho, ou você vê isso dando mais certo, por exemplo, como uma empresa da vida, como a própria Zona Sul, sei lá, empresas majoritárias mesmo? Eu acho que pessoas mais iniciadas no mercado financeiro talvez tenham uma propensão natural de se beneficiar ou entender, avaliar os riscos inerentes a essa atividade, né? Ou não necessariamente. Eu sou do mercado financeiro, né? E assim, só que ao mesmo tempo eu também sou um criptonativo, porque eu já tô dentro desse mercado há uns 8 anos, mais ou menos. Então, só que eu posso falar taxativamente para vocês que o mercado financeiro, eles sempre foram muito céticos e odiavam, porque a grande verdade é que é muito difícil para um cara que está dentro do sistema, que conhece os conceitos ali financeiros, metodologias de valuation, as implicações tributárias, né, etc. Parte regulatória. O cara, ele é totalmente cético. Ele fala, isso daí é um faroeste, não tem lastro, não serve para nada. E aí ele fecha a cabeça dele, porque ele se acha inteligente, muito inteligente, que fere o status quo. Sim. E aí, o cara do mercado financeiro, vou te falar que é um dos que piores para você pegar recomendação sobre criptoativos. Por outro lado, existem, como é uma tecnologia muito descentralizada, e aí existem pessoas que proativamente na internet se interessam pelo tema. Sim. E eu acho que beberam um pouco dessa fonte do libertarismo também. Sim. E aí depois começaram a ganhar dinheiro. Porque assim, você acaba se envolvendo, como ele falou, também numa forma especulativa. Eu, quando comecei, eu me envolvi também de uma forma especulativa. Vi que tinha uma oportunidade de ganhar dinheiro e tal, bem no início. Meio o cassino que você falou, é uma coisa de aposta, de tentar alavancar que, tipo, rápido, assim, né, e retirar. E eu acho que também que, tipo assim, cara, a pessoa, como é que, aí já entra meio que um pouco na cabeça do ser humano, como é que a pessoa simplesmente, ela não se dá, talvez, o trabalho de pesquisar como é que isso funciona, e simplesmente, porra, vou pegar 20 mil aqui, vou botar e valeu, porque abraço. Porque tá subindo ali, né? Tá todo mundo fazendo, só que, tipo assim, a gente tá falando, porra, 20 mil é dinheiro, a gente não tá falando, porra, vou botar aqui 50 reais. Porra, a não ser que o cara limpe Mas acho que talvez pra pessoa, vamos dizer, inesperta, que começa nessa avalanche de outras pessoas que estão dando certo, é raro que ela comece já numa tacada de 20 mil. Ela começa nos 50 e caramba, deu certo, vai mais. Se eu botasse... Cassino. O clássico você começa e você vê, caraca, ganhei dinheiro nisso, muito dinheiro do que eu já... Funciona. Muito mais do que eu já ganhei na minha vida. Na minha vida em termos de retorno. Por quê? Porque o mercado financeiro não oferece os retornos que o mercado de cripto. E aí você pensa, caraca, eu sou um gênio. Se eu botasse... Peguei a brecha que eu precisava. Em vez de botar 100, eu poderia botar 1000. Caraca, se eu botar 20 mil, eu vou ter 1 milhão se eu fizer o mesmo retorno que eu fiz daquela vez. E aí que você se ferra. Aí a grande questão aqui eu acho que isso é o legal do conceito de cripto também, que eu vejo assim, porque é o empoderamento no final do poder de escolha. Do poder de escolha, porque o cara do mercado financeiro, que muitas vezes acha que sabe tudo, ele tem muito menos aprendizado do que o cara que pegou ali e começou a estudar, tentar entender o que é uma blockchain, como é que funciona, quais são os sistemas de incentivo daqueles criptoativos, como é que funcionam essas empresas, se vale a pena ou não investir, enfim. E aí, ao mesmo tempo, eu acho que puxando para o meu lado, acho que eu não cheguei aqui a me introduzir ainda, mas eu e meu sócio, nós criamos um produto financeiro, que é um fundo de investimento, como se fosse um fundo de ação, para dar exposição para as pessoas que querem ter exposição a criptoativos, porque entendem que é uma tecnologia promissora, só que não tem tempo de estudar. Por exemplo, você é advogado, você é médico, você tem uma vantagem comparativa na sua profissão. Você pode até se interessar um pouco pela tecnologia, mas você não tem tempo de estudar a fundo as entranhas desse mercado, que é tudo muito novo, tá? E a cada 6 meses muda totalmente. É o Block 3, não é isso? E o nome do fundo é o Block 3.
Só E pra a, e, a, gente... e a nossa ideia foi, voltando no tema de como investir nisso, foi exatamente isso, porque tenho muitos amigos que começaram a se interessar por cripto, perderam dinheiro, como você falou. Tem milhares de casos de, por exemplo, pirâmides financeiras que vendem que estão investindo em cripto e, na verdade, eles só estão fazendo pirâmide. Poderia ser qualquer produto, poderia ser pirâmide, sei lá, de cosmético, mas eles falam que é criptoativos porque chama atenção, né? É mais fácil de captar dinheiro. Então, a gente entendeu, olha, não tem um produto no mercado regulado, que seja regulado pela CVM, pela Ambima, né, que regula gestores, não tem nenhum produto que ofereça acesso a esses criptoativos diferentes, porque você até consegue investir, por exemplo, em Bitcoin. Você entra num banco e tal, digital, você investe. Aí você escutou, sei lá, dessa Ethereum, que foi a segunda, vamos dizer assim, segunda maior. E aí você investiu. Só que, como eu falei, a cada 6 meses tem uma tecnologia nova surgindo. Por exemplo, agora, está bombando como você aplica a tecnologia blockchain, ou seja, os criptoativos, com inteligência artificial. E isso é um tema legal. Aí chegou agora para dominar tudo. Ela vai entrar em tudo, todo lugar não, que der para pensa entrar. Assim, os robôs, mas eu sou a favor. Não sou vamos dizer assim, inteligência artificial. Você tem robôs ali, né, que enfim, estão operando em data centers gigantescos e tal. E aí, vamos dizer assim, que você precisa que eles transacionem valores, seja para, sei lá, para fechar uma passagem de avião para você, que eles estão agora desenvolvendo esses inteligências artificiais que são agentes, né? Sim. Ou seja, ele vai, em vez da gente precisar entrar no Booking para fechar isso, para fechar o hotel, você já fala o que você já quer, fala o que eu organiza. gosto, ele vai te conhecer, ele vai saber os seus gostos, que você prefere localização, que você gosta de praia, que você gosta daquilo. Sim. E ele vai fazer... como se fosse um chat GPT dentro do negócio. Exato. Imagina o chat GPT, que já parece um pouco inteligente, né? Já parece bastante inteligente. Eu acho inteligente pra caralho. Eu também acho, ele me ajuda. Mas imagina ele... Eu tô achando que ele tá me achando burro. Imagina ele proativo, querendo comprar o cinema para você e tal. Qual que é a melhor forma dele transacionar? A melhor forma é ele ter um cartão de crédito? Ou a melhor forma é ele transferir criptoativos que já estão na internet, né? Se ele mesmo fazer a custódia lá da carteira digital dele. E aí imagina você colocar esses robôs, esses agentes, se comunicando. Como é que você vai criar um cartão de crédito pro seu agente? Agora, se você colocar uma moeda digital, é muito mais fácil deles transacionarem. Então, assim, isso já é um conceito novo que, por exemplo, surgiu nos últimos 6 meses, que é muito interessante, porque a moeda nativa para esses agentes de AI provavelmente vão ser os criptoativos. Isso daí não existia 6 meses atrás, tá? Então, por isso que eu falo, assim, o legal, assim, do que a gente tenta fazer no... Mas você não acha que desculpa te interromper, mas você não acha que os estados já automaticamente vão tentar intervir para regular essa situação? Porque eu fico imaginando, assim, num ambiente sem nenhuma espécie de regulação, e eu não tenho viés conservador aqui, eu tô só tentando alargar para a gente entender... E porque tem boas assim, eu fico pensando na questão do lastro, o lastro financeiro, que é um sistema como o que hoje vigora no mercado, quer dizer, parte da insegurança não tem a ver com... Vamos lá, os Estados Unidos, ele é diferente nesse sentido porque ele imprime um papel branco, ele pinta de verde e aquilo vira garante, reserva financeira para o mundo inteiro. Então, aquilo ali é uma atipia também, a condição americana, em decorrência do dólar. Eles têm o monopólio da violência, eles têm a maior força militar do mundo. Sim. Eles têm vamos dizer assim, eles são o maior mercado consumidor do mundo. Eu vi, inclusive, há um tempo atrás, uma entrevista que parece que numa reunião como essa, teve um míssil que, quer dizer, o fórum se propunha a discutir esse ambiente das transações financeiras, da multipolaridade do mundo e tudo mais. E aí, na manhã desse fórum, saiu um míssil lá da China, não sei, para a Coreia, e aí... de longo alcance, e aí, inevitavelmente, os mediadores falaram, bom, o assunto é outro, mas a situação que surgiu aqui é muito importante. Vocês acham que a gente pode estar na iminência de uma terceira guerra mundial? E aí todo mundo falou, não, acho que talvez realmente o ambiente está tenso,
E aí passou, cada um deu sua opinião e vamos então ao assunto. Quando chegou o momento do assunto, aí se deu notícia durante o fórum que me parece que a China e a Rússia estavam já combinando transações que fossem rebeldes às interdições do dólar, né, como reserva de valor. Você transacionar o combustível, ien, né, que é a maior exportação da Rússia. É o gás natural, o combustível. Isso. E aí... Até os rublos mesmo e a moeda chinesa. Só que ninguém quer receber rublo, né? Então, só que assim, entre eles, um polo forte como os Rússia, aquilo, aí o mediador falou, aí é que tá a Terceira Guerra Mundial. Tem o Bitcoin. Porque isso é a tendência de tentar tirar o monopólio. Isso não vai acontecer nos próximos 50 anos, mas de alguma maneira... essa tentativa de quebrar esse monopólio do dólar como reserva financeira... Eu vou entrar nessa parte da regulação, assim. Cara, desde que eu olho, assim, cripto, blockchain, o Bitcoin já morreu milhões de vezes. Morreu no sentido de que caiu mais de 70% e muitas vezes por perseguição dos estados mesmo. Ou seja... quando a China proibiu, decretaram a morte do Bitcoin. Sim. Quando os Estados Unidos começou a processar as empresas, até algumas fraudulentas, mas algumas legítimas mesmo, que fazem a corretagem de criptoativos, falaram, vai morrer também a indústria, porque os Estados Unidos está perseguindo, não tem como... Só que a grande questão é que você pode desacelerar esse movimento. Mas é que nem a internet, você não pode parar a internet. Você cria outras formas. Então, só com a peneira, né? Vai acabar que... Exato. Então, o que aconteceu nesses... E aí eu até volto um pouco que nesses últimos 13 anos, até mais, né? 15 anos de Bitcoin, é que tentaram desacelerar de tudo as blockchains. Os governos mesmo, até agora, os Estados Unidos, ele estava super contra o desenvolvimento da indústria local e os preços até estavam bem, não permitiam, por exemplo, criar produtos financeiros em cima das criptos e tal. Não precisa, estava processando empresas, por exemplo, como se estivesse fazendo emissão de valores mobiliários nos Estados Unidos. Então, era um ambiente regulatório ruim. Com o Trump, isso melhora muito, porque ele é pró-tecnologia, pró-cripto, no sentido como desenvolvimento da tecnologia dentro do país dele. Só que, ele assim, é protecionista, né, em vários aspectos. Ele prefere que, se for para ser desenvolvido, eu quero que seja aqui pelos que seja aqui até para ele poder regular, para saber. Melhor do que o que estava acontecendo, por exemplo. A China dominando e aí tem um pouco de teoria dos jogos, porque, beleza, nesses anos todos, sei lá, nos últimos... Tentaram atacar de todas as formas. Proibiram mineração de Bitcoin na China, na Rússia, que eram os maiores lugares. Proibiram a negociação de criptoativos, que eles tinham medo também dessa coisa de evasão de divisas. Nos Estados Unidos tentaram também, prenderam pessoas, processaram pessoas. Cara, beleza, já passamos por tudo isso. Qual que é o estágio agora? Não mataram o Bitcoin, não conseguiram acabar. É como a internet. Você pode desacelerar, mas você sempre vai achar subterfúgios para que isso para que a tecnologia continue se desenvolvendo. Até porque a origem veio daí, né? Dessa subversão ao sistema. De alguma maneira, isso... A ideia era, vou criar um produto que o sistema que seja alheio ao sistema. Que seja alheio. Então, assim, isso é até um pouco da tese positiva, assim, do desenvolvimento. Porque, cara, quando criaram lá atrás e não morreu até hoje. E eu acho que não vão matar. E regulação. Cara, para mim é super importante, porque como eu digo, a gente criou um produto regulado exatamente para atender todos os critérios dos reguladores e evitar que tenha possibilidade de qualquer fraude, enquanto tem muita gente que negocia, vende fundos que não são regulados e etc. E por que a regulação eu acho bom? A regulação é positiva, né? Não a regulação que é para asfixiar a indústria. Porque quando você regula, você começa a ter acesso a um capital de investidor, que são esses grandes investidores, esses fundos de venture capital, os fundos de pensão, né, que são as aposentadorias das velhinhas ali, que é o grande montante de valor do mundo de investimento, que são geridos por instituições super reguladas, com compliance super forte, que você demora meses até aprovar um investimento. E aí, quando você tem regulação, fica muito claro para o cara que ele pode investir naquele produto e não vai ser aquela coisa sai do ambiente do cassino, é isso? Sai do ambiente, começa a entrar os grandes investidores mesmo. Você tem jurisprudência jurídica.
E aí você começa a ter grandes investidores olhando para a tecnologia, que eu acho que é o mais importante, que é a blockchain. Deixa eu fazer uma pergunta até para voltar aí, pensando o que seria a coisa mais elementar possível. Eu comprei a criptoativa, a gente foi lá na Block 3, você me explicou como funciona tudo e a gente entendeu que vale a pena comprar o Bitcoin e tal, enfim. Como é que é o dinheiro depois? Quer dizer, aquilo valorizou, quem paga isso? Eu confesso que eu não entendo, porque como o ambiente é todo virtual, Sim. tem uma central pagadora, quer dizer, tem alguém que te remunere. Eu vou fazer o caminho do Como dinheiro é que atual. é o caminho? Porque eu primeiro fiz ali, eu tentei simplificar como é que é teoricamente, e o caminho do dinheiro atual. Tem que pensar o seguinte, essa tecnologia já existe desde o Bitcoin há 13, 14 anos. Então, no último ciclo, que foi 2020, 2021, cara, tinha muito menos infraestrutura para você comprar, para você transacionar. Era muito mais difícil de você... Você tinha que ser... Tudo bem, você tinha que ver um vídeo no YouTube... Não, obrigado. Quer mais aí? Não, tá tranquilo. Você tinha que ver um vídeo no YouTube para aprender a comprar a sua primeira criptomoeda e tal, e etc. Hoje em dia, você consegue fazer isso em segundos. Por quê? O que acontece? O maior desafio de você trazer o varejo, as pessoas para esse mercado, eram as carteiras. Porque, como eu falei, você precisava anotar uma senha complexa, você precisava baixar ali no navegador e tal. Hoje em dia não, cara. Hoje em dia as carteiras chegaram no celular. Sim. E isso daí está revolucionando a forma, o acesso das pessoas. Porque agora você baixa basicamente um aplicativo e aí tem várias carteiras como a Phantom, nesse caso das meme coins, eles adoram da Solana, eles adoram a Phantom. Desculpa, vinculados a essa empresa da blockchain. Então, aí é uma empresa que criou uma carteira virtual. Tá. E essa carteira virtual não é como um banco. Aí você pode falar, pô, mas então é a mesma coisa que um banco? Não, porque na verdade todas as suas senhas e tal, essa empresa nunca vai ter acesso. Entendi. A única pessoa que vai ter acesso vai ser você através do celular que você tem. Tá, e aí você hoje em dia já pode usar o Face ID. Antes você tinha que, anotar. Era uma coisa assim, que você pensava, é quase um jogo até você conseguir comprar a tua primeira moeda. E aí, hoje em dia, você também já tem os dólares digitais. Então você consegue comprar facilmente esses dólares digitais com o Apple Pay. Sim. Entendeu? Através dessas carteiras. Então, o acesso ao teu primeiro investimento, ou seja, que seria o primeiro caminho até o dólar digital, é relativamente hoje em dia muito fácil. Isso está atraindo uma geração de TikTok também. Então, assim, isso está começando a se disseminar em outras redes sociais, além que o Twitter sempre foi onde era concentrado a comunicação vamos dizer assim, dos... Twitter e YouTube, né? Mas do know-how, né? Do conhecimento de criptoativos. Hoje em dia você já tem até no TikTok. Óbvio que o do TikTok, até por ser mais ágil, é algo, inclusive, mais especulativo ainda, tá mais nessa economia da atenção. Mas, enfim, basicamente, aí baixei o aplicativo, comprei, criei com o meu Face ID minha conta, comprei meu primeiro dólar digital com o Apple Pay. Tem o dólar digital, eu posso trocar por qualquer criptoativo. Só uma pergunta, dólar digital tem a ver com o lastro do sistema financeiro americano? O dólar, isso é outra história? Volto para a infraestrutura. Existe uma empresa americana que ela criou uma versão do dólar na blockchain. E aí, qual que é o lastro disso? Porque eu falei, as outras coisas não tem lastro nenhum, não geram receita, não tem nada, como eu falei, das meme coins. O próprio Bitcoin não tem um lastro em si, a não ser vamos dizer assim, o consenso social de que aquilo é uma reserva de valor. Mas, enfim, uma empresa americana criou uma versão de um dólar dentro da blockchain. E qual que é o lastro? Ela, para cada dólar que ela gerou na blockchain, ela tem um título do Tesouro Americano. Então, tem realmente esse lastro, você consegue resgatar diretamente com a empresa, ela é regulada nos Estados Unidos, você também consegue resgatar esse dólar em qualquer corretora. Mas você poderia... Mas ela acaba ficando restrita, quer dizer, sob a égide ali do sistema financeiro americano. Por exemplo, eles têm uma trava que se por exemplo, o FBI conseguir um mandado judicial para bloquear recursos, existe uma trava que ele pode pegar uma carteira de alguém carteira ligada ao regime do Irã e bloquear
aquela carteira. Ou então, vinculada a tráfico de droga. Ele consegue fazer isso. Então, ou seja, é uma forma que os reguladores, o governo achou de desenvolver dentro da tecnologia blockchain algo que consiga... Ter minimamente alguma segurança. Alguma segurança, exatamente. Só que isso daí é para você ter esse dólar digital se você quiser ter. Se você não quiser, você compra o Bitcoin direto. Tá, aí como é que chega... voltando, aí como é que você pega isso em dinheiro depois? Se você quiser... Sei lá, se você quiser sacar... Eu investi, sei lá, aquele questão lá, os 20 mil lá, e aí, porra, esses 20 mil, o negócio deu certo, bombou e virou 40, 50, 60 mil. Eu acho a melhor maneira. Você pode sacar isso. Ou você abre uma conta numa corretora, por exemplo, como a Binance, que é a maior corretora do mundo, ou a Coinbase, ou então essas corretoras de celular também, essas carteiras. Sim. Mas o ideal é ter uma corretora que opere no Brasil. Você vai transferir para sua carteira de ativos do Brasil e vai vender. E aí, quando você vende, as corretoras oferecem a conversão para o real. E aí você recebe, por exemplo, na Binance até por Pix. Então, assim, imagina assim, a sua entrada você pode fazer até por cartão de crédito, de alguma forma. A sua saída, você quer receber na sua conta. Sim. Então, você converte e você recebe por Pix. E aí, existe, inclusive, uma regulação no Brasil que saiu em dezembro, foi sancionada em dezembro de 2022, que regula essas corretoras e coloca o Banco Central e a CVM como reguladores dessas regras. Então, você vê que no Brasil já tem uma regulação até mais avançada que nos Estados Unidos, em relação aos papéis dos reguladores e quais são as regras, por exemplo, para essas corretoras não cometerem uma fraude com você de seu dinheiro, dizer que seu dinheiro está ali e não está. Tem regras que o Banco Central colocou também. E, sei lá, imposto de renda. Imposto de renda vai tem mudar a ver com a oscilação do lucro, quer dizer, você paga pelos dividendos ali, não é isso? Cara, imposto de renda, eu posso falar algumas besteiras aqui, mas eu vou falar por alto, até porque essas coisas mudam toda hora. Sim. E eu não quero que ninguém, isso aqui... Primeiramente, eu não estou dando aquele disclaimer básico, né? Nenhuma indicação financeira para ninguém. Sim. Se vocês colocarem dinheiro nos ativos que eu estou falando aqui, vocês podem perder o seu dinheiro todo. e também dica em relação à tributária, eu não estou dando nenhuma dica. Isso daqui são vozes da minha cabeça que eu acho que é a realidade. Mas é o seguinte... Tributação, até a última vez que eu escutei, se você vender até 20 mil reais no Brasil, ou 30 mil, pode pesquisar depois no Google, no ChatGPT, vender por mês, você não precisa pagar o imposto que é 15% sobre o seu capital, lucro. É mais ou menos como ação. Acho que se você vender até 20 mil, se você tiver um lucro, isso você dentro paga do mês. sobre o lucro. Né? Então, assim, até 20 ou 30 mil, não sei exatamente, 15% é a tributação. Então, por exemplo, se você tem 100 mil em Bitcoin, o ideal, se você for vender com lucro, ou seja, se comprou 50 mil reais em Bitcoin, um ano depois está valendo 100 mil. O ideal é você vender em lotes mensais para não ficar pagando esse imposto de 15% sobre o lucro. Né? Só que aí, por exemplo, tem regras já, que eu já não manjo tanto, que se for uma corretora estrangeira, aí você tem um tratamento tributário como se fosse offshore, ou seja, você tem que pagar sobre o lucro não realizado. E aí você teria que vender. Só que a regra não é clara, não existe nenhuma regra. Mas então, como é uma zona cinzenta da tributária, ninguém sabe se você tem que realizar nessa corretora estrangeira, porque senão, se cair, depois você vai pagar lucro em cima de algo que caiu. Então, assim, é uma regra tributária cinzenta ainda essa parte. Eu espero que o Banco Central, a CVM e a Receita Federal aclarar, né? Vão clarear ainda como funciona. Até porque são regras novas, é tudo novo. Mas pesquisem. E aí a questão do Block 3, tá? O Block 3, rapidamente, é um fundo de investimento. Não, precisa de falar rápido, não pode falar do... Não, é só para não confundir, assim. O Block 3 é um fundo de investimento e como num fundo de gestão ativa, a ideia aqui é selecionar os ativos, por exemplo, eu estava falando de inteligência artificial ou ativos ligados ali a empresas realmente que geram lucro dentro da blockchain. Eu entender qual que é a fronteira, né, o setor que está se desenvolvendo dentro da tecnologia blockchain, a gente faz a seleção como se fosse um fundo de ação e
e você se expõe como se você estivesse se expondo a um fundo. Então, assim, a tributação, toda essa questão tributária é exatamente igual aos fundos de investimento. Você não precisa se preocupar, porque, por exemplo, se as próprias corretoras, hoje em dia a gente distribui no BTG de forma restrita, mas a própria corretora, o BTG e o administrador, eles já separam a parte do imposto lá dos 15%. Então, você não precisa se preocupar na hora de botar no imposto de renda. É exatamente igual a um fundo de investimento, como você... operaria, né? Operaria e você não precisa pagar novamente porque já está pago. Então, assim, a nossa ideia foi simplificar tudo isso dentro do fundo. Por outro lado, eu acho interessante, sim, que as pessoas que querem mergulhar nesse tema comecem a pesquisar, possam pesquisar no Twitter, no YouTube, tomar sempre cuidado, obviamente, com o que está investindo, mas se quiser entender o que é essa tendência, é legal também você criar sua própria carteira, seja no celular ou você criar uma conta na Binance. Eu acho legal, acho que só perdendo dinheiro que você aprende também nesse mercado. De certa forma, você está pagando para aprender. E aí, se você quiser entender mais sobre esses outros ativos, essas novas tendências, você vai encontrar em corretoras ou direto na blockchain, nessas corretoras que estão já... Elas rodam na blockchain, né? Que é um outro conceito. Eu tenho um amigo que, inclusive... fala bastante tempo aqui ainda. Ele fala bastante sobre a questão das cripto e tudo. Eu confesso que eu nunca parei para tentar entender melhor. Tenho talvez uma visão até conservadora, num certo sentido, porque também não sou de investir em mercado financeiro, então trabalho com outra parte de imóveis, então para mim a minha cabeça funciona por outro lado. Mas de qualquer maneira... eu vejo que ele comentando de como é a dinâmica e tudo, ele fala das fazendas, tem umas fazendas de computadores. Fala um pouquinho sobre isso, que eu fiquei... nunca tinha ouvido falar. Né? Eu fiquei meio sem entender. Porque fazendas de mineração. De mineração, exatamente. Porque se tem a blockchain é uma rede, não é isso? Sim, então, então, o conceito que eu dei teórico ali, que são vários computadores distribuídos pelo mundo, validando as transações, isso para algumas blockchains realmente você consegue fazer isso com computadores. Hoje em dia, sei lá, com um processador de um MacBook consegue processar as transações. Mas no caso do Bitcoin especificamente, como é que funciona a validação das transações? São como se fosse um número criptografado que as máquinas, né, os computadores utilizando energia, eles utilizando o processamento deles, eles têm que, quase como se fosse um jogo, um sorteio, identificar exatamente aquele número que valida as transações. Ele achando isso, ele vai divulgar para a rede, os outros vão dizer, achou o número correto, e o bloco ele é ligado à rede e ele é remunerado por isso. Sim. Então, assim, ele não está gastando energia de casa à toa. Ele é remunerado tanto pelas taxas de transação, né, de eu transferir e tal, tem uma taxa, tem um FIIzinho, e tanto pelo também a blockchain ele minera bitcoins, por isso que falam mineração, porque quando ele valida a transação, ele está minerando um bitcoin novo. Isso vai acontecer até 21 milhões. Aí vamos lá para as fazendas. O que acontece? No início, quando você vê aqueles vídeos dos caras em 2011, 2013, eles faziam isso de casa. Eram uns nerdzão e tal, uns computadores. A conta de luz do cara era cara pra cacete, mas valia a pena por conta dos bitcoins que ele estava acumulando e tal na época. O que aconteceu foi que o próprio algoritmo do Bitcoin, ele tem um ajuste de dificuldade. Então, quanto mais gente foi minerando, foi ficando mais difícil você minerar e você precisava maior poder computacional. Sim. E aí, maior poder computacional e as pessoas vendo valor no Bitcoin, começaram a criar fazendas. Primeiramente... De computadores. De computador. Então, inicialmente, o cara botava um galpão, vários computadores, botava um sistema de refrigeração, botava um investimento ali. Sim. Hoje em dia, são empresas listadas na Bolsa, que montam galpões gigantescos com engenheiros, com sistemas... que ficam monitorando lá que são computadores, basicamente... Um computador normal, entre aspas, com um chip super avançado lá, um GPU, que fica rodando o dia inteiro, tentando achar o bilhete premiado do Bitcoin para validar o bloco e receber. Então, por isso que ele está minerando, porque ele quer achar, ele está processando ali o dia inteiro para achar o bilhete premiado e receber o Bitcoin
por ter realizado o trabalho, que no final do dia ele tá isso daí é a validação que está acontecendo o tempo inteiro. Entendi. Então, assim, hoje em dia já são empresas listadas na bolsa, que valem bilhões de dólares. Então, de certa forma, até esse conceito de descentralização Já tem uma crítica desse lado, que começa a se perder porque antes era o dinheiro do povo, vamos dizer assim, né? Sim. E hoje em dia são grandes empresas. E aí, esse detalhe que você falou rapidamente, quer dizer, se for, tem um feezinho, né? Para cada transferência dessa, Então, você paga ou você tem uma mensalidade para se utilizar desse sistema da blockchain, como é que funciona? O Bitcoin, ele é muito criticado, enfim, os críticos pegam muito no pé dele, porque por ele ser de primeira geração, ele não é perfeito. Sim. Mas como ele é a primeira geração, ele foi o que conseguiu o consenso social de ser a grande reserva de valor. E o problema disso ele não é uma blockchain eficiente. Ou seja, se eu for transferir para você, eu vou pagar uma taxa, e não uma taxa pequena. Então, tem risco de eu for transferir... Se eu quiser transferir para você $2, eu vou pagar uma taxa de $10. E dependendo se... Então não vale. Então não é um meio de troca. Então ele não pega a propriedade boa de meio de troca, a não ser que você esteja negociando, por exemplo, barris de petróleo com a Rússia. Sim. Aí $10 não é nada para você transacionar $1 bilhão. Mas pro dia a dia, né, do usuário, é tão vantajoso. Não é tão vantajoso. E aí tem as outras criptomoedas que tentam resolver, criptoativos tentam resolver esse problema, mas não tem o lastro social do consenso social. Então ninguém sabe também se vai surgir um Bitcoin meio de troca. Já tentaram criar forks, né? Que na verdade fork é como se fosse uma cópia do Bitcoin, só que tentando consertar de nova geração. Sim. E não conseguiu também ganhar consenso social. Talvez pela parte cultural que não tenha... Totalmente. Então é por isso que eu te falo que quando a gente começou a conversa, que é uma coisa que envolve, sei lá, filosofia, sociologia, economia, tudo ao mesmo tempo. E aí quando você vai pegando... E aí você vai vendo a sociedade avançando e como vai se desenvolvendo a tecnologia. É muito interessante, assim, é um estudo legal. O que em você fez, quer dizer, o que fez com que você se mobilizasse ou se interessasse tanto por esse mercado? Quer dizer, mercado financeiro, aí você viu esse movimento, né, isso surgindo, mas o que te pegou ali para você querer, inclusive, trabalhar com isso, assim? O que está em você aí que te chamou a atenção ou que você acha que julgue ser muito vantajoso? E tipo assim, no caso da pessoa que trabalha com, não necessariamente você, mas sei lá, uma empresa ou uma pessoa física, no caso, entrando para esse mercado para poder trabalhar com isso. O que você acha que é atrativo, né? Então, eu vou começar lá atrás. Primeira vez que eu escutei sobre Bitcoin foi em 2013. Eu estava saindo, tinha acabado de me formar do ensino médio. Isso que eu ia falar. 12 anos. Eu tava entrando na faculdade. Você tá quantos anos, desculpa? Eu tô com 30 anos. 30 anos, tá. Eu tava entrando na faculdade e eu vi um documentário. Eu me lembro... E aí eles mostravam os mineradores e falavam sobre uma moeda que o governo... Na época eu vi o documentário, achei maneiro, pesquisei, sei lá, uma coisa no Google e acabou pra mim. Minha relação, se arrependimento matasse, né? Mas, enfim, foi a primeira vez e tal. E até porque nessa época, pra você comprar um Bitcoin, é o que eu te falei de infraestrutura, né? Tá se não é uma coisa assim, tipo assim, tão recente então, né? A gente já tem mais de 10 anos, tá? 2013 já 2024. O white paper eu acho que saiu em 2009. Se eu não me engano, e aí eles tiveram que ficar desenvolvendo, ou saiu no final de 2008, 2009, eles tiveram que desenvolver, porque o white paper que eu digo era um paper, né? Dos japoneses lá. Japonês. Ou que não é japonês, talvez. Né? Mas só tem um nome japonês. Mas saiu aquilo num fórum, vários desenvolvedores, né, especialistas, começaram a se juntar para desenvolver a ideia, e aí eu acho que, vamos dizer assim, começou a operar mesmo em 2010, 2011. Então, assim, só que como é que você comprava? Não tinha como você comprar antigamente, eram sites bizarros. Sim. Lembra dos sites em 2010? Não são os sites que são hoje e tal, acho que nem existia Facebook. Se você pensar, nem existia iPhone ainda. Caramba. O iPhone acho que foi em 2010, 2011. Enfim. O primeiro foi em 2007. 2007? 2007? Mas,
era tudo muito... não uma tinha tecnologia ainda rudimentar. Então, assim, por exemplo, nesse se eu fosse ponto. comprar em 2013, eu ia ter que entrar num site, botar meu cartão de crédito num... Sabe-se lá pra onde, né? Exato. E aí eu não saberia nem como guardar direito, porque é uma carteira que não é uma carteira bonitinha, ia ser... É coisa de nerd mesmo, de nerd, gente que não... não, que arrisca, que entra nesse ambiente de internet, que não se sabe pra onde vai. As primeiras corretoras, como a Coinbase, por exemplo, acho que elas foram criadas nos Estados Unidos, né? 2011, 2013. Então, assim, era tudo mato, velho oeste. E aí o que acontece foi que em 2015, final de 2015, um amigo meu na faculdade, ele foi fazer o primeiro curso da PUC de criptoativos. Ele foi da primeira classe de criptoativos. E ele, antes de entrar, ele falou, putz, vou fazer esse curso. Eu falei, cara, muito maneiro, já vi coisas sobre isso, me passa tudo que você tiver que eu me interessei também. Aí ele foi nesse curso e tal, e a primeira aula ele falou assim, cara, porra, muito irado, sei lá o que, muito foda. E, cara, eu tô querendo comprar isso na praia, né? Aqueles universitários ali da PUC que vão pra praia depois da aula, época que não estagiava ainda. Sai do couve-flor ali, né? Então, assim, era época de férias mesmo, esse curso, acho que ele tava fazendo. Ele falou, cara, só que uma coisa que eu não entendi é o seguinte, que ele mostrou as corretoras. E aí, num lugar tem um preço, num lugar tem outro, só que, pô, você consegue transferir. Aí eu falei, cara, eu já tava trabalhando, eu acho que eu tava estagiando nessa época, mas é uma arbitragem, né? Você compra por um preço. Você compra por 10 num lugar e você pode vender por 11 e você não tem custo de transação quase zero, você tem uma arbitragem. Aí a gente saiu da praia, foi pra casa dele, montou uma planilha, entrou nos sites, se cadastrou, viu os preços, montou uma planilha do Excel e falou, cara, vamos tentar fazer isso, vamos ver se funciona, né? Tipo, eram sites antigos e tal. E aí a gente passei essas férias inteiras arbitrando Bitcoin. Aí só que, mano, não tinha muito dinheiro, né? Mas assim, sei lá, comecei com... Tu largou a praia pra ficar no computador. Não, cara, eu paguei um carnaval inteiro, só com essas arbitragens. Comecei com 500, aí depois foi... Porque assim, eu não queria tomar o risco do ativo, né? Sim. Eu só queria mesmo... Eu não, nem ver como operacionalizava aquilo. E aí, óbvio que aos poucos eu fui... Aí o que acontece? Eu fui pra ganhar dinheiro. Aí beleza, eu ganhei um dinheirinho ali, mas o primeiro Bitcoin que eu comprei na vida era R$1.000. Hoje em dia eu acho que tá 500 mil, 600 mil, sei lá, reais. Então assim, seria muito melhor ter comprado e ter largado. Não fiz isso. Mas aí eu fui começando a aprender. Aí, pô, você vê que tem outros ativos. Aí você começa a estudar os outros ativos. E aí agora eu vou chegar no ponto mais importante, o que realmente me prendeu e o que me fez trabalhar com isso. Pô, fiz economia na PUC e aí eu fui trabalhar no mercado financeiro e comecei a trabalhar no mercado financeiro e tinha esse hobby de criptoativos, de aprender o que estava acontecendo e tal. Mas era um hobby, né? Até porque você não tem muito tempo. Estagiar e estudar ao mesmo tempo uma coisa nova e você não tinha tempo, era um hobby. E aí, quando eu estava no mercado financeiro, eu trabalhei em áreas, por exemplo, que a gente atendia grandes empresas. E eu não vou nem falar onde eu trabalhei exatamente a instituição, porque eu vou fazer uma crítica. Não a instituição em si, mas a como funciona o mercado financeiro brasileiro. Cara, a gente fez... Acho que eu até sei onde é que é, mas... Não, mas todas as instituições são assim. Então, eu já trabalhei em mais de uma. Mas, basicamente, a gente rodava operações de milhões de reais em planilhas de Excel. E sistemas dos anos 80. E não é, assim, uma crítica à instituição, porque o mercado financeiro... Ele roda em sistemas muito antigos. E aí você tem vários intermediários. Por exemplo, para você soltar uma operação milionária, você tem que passar por vários funcionários que fazem aquele trabalho de apertar botão, assim. E isso tudo... Portanto, sujeito a falhas humanas. Falhas humanas, ineficientes. Inclusive, tem fraudes que acontecem. Você pode botar uma linha numa planilha e acabar causando uma fraude. Enfim... E aí eu falei, cara, isso aqui tá tudo errado, cara. O mercado financeiro não pode funcionar assim. Já existe uma tecnologia que é melhor do que isso. Como assim? Por que os bancos... Primeiro que já existe tecnologia melhor do que isso sem ser blockchain. Segundo, a blockchain
não só muito melhor do que isso, como corta custos, permite com que as operações se tornem muito mais baratas, o banco lucre muito mais, com muito menos funcionário. Isso aqui está tudo errado. E aí foi ao mesmo tempo quando começou a surgir os protocolos de finanças descentralizadas, que foram os primeiros protótipos que começaram a fazer, por exemplo, empréstimos diretamente na blockchain. Você depositar seu dinheiro lá, empréstimo colateralizado, né? Você bota, sei lá, $100 lá, você pode tirar $50, pagando uma taxa de juros. Foram vários protótipos. E aí, naquele momento, estava acompanhando isso, foi quando eu vi, e aí foi próximo da Covid, foi quando eu vi que o mercado de blockchain já estava com uma maturidade maior. Porque antes era muito especulativo mesmo, não tinha esses casos de uso. Sim. Nesse momento, já era casos de uso que, inclusive, que eu via que interagia totalmente com o que eu fazia na indústria financeira. E aí eu falei, cara, o futuro... Posso casar uma coisa com a outra. O futuro é isso, eu entendo muito de cripto, eu entendo da indústria financeira, eu entendo que blockchain vai virar uma infraestrutura dentro... Uma ferramenta dentro... Cara, eu vou investir nisso, porque eu estou à frente e fora que eu tinha uma vantagem comparativa. Vamos lá. Eu sou gestor, eu tenho 30 anos, comecei a gerir esse fundo quando eu tinha 27 anos. Eu nunca seria gestor de portfólio se eu, por exemplo, de um fundo de ação. Tomasse essa decisão, né? Não, de um fundo de ação, por exemplo. Porque por mais que eu estudasse muito, eu não teria nenhuma vantagem comparativa em relação a pessoas mais outras pessoas velhas, mais iniciadas já, que estejam há mais tempo no mercado. Eu acho até porque elas estão há mais tempo, elas provavelmente têm maior capacidade mesmo de entender o mercado do que eu. Sim. Agora, quantas pessoas estão há tanto tempo olhando essa indústria como eu e tem também uma bagagem de mercado financeiro? Sim. Não tem tantas pessoas no Brasil e tem vamos dizer assim, a coragem, vamos dizer assim, sim. de desenvolver um produto que não existe, porque também assim, a gente está cortando mato aqui. Todos os outros gestores de cripto do Brasil, eu tenho alguma relação e tal, a gente é uma indústria unida porque é o que a gente fala, né? É árido o terreno ainda. Então tá todo mundo junto, falando com o regulador, e a gente quer crescer o bolo. Então, na verdade, não tem competição. A gente quer fermento ali, fermentar esse bolo para crescer, e aí o bolo crescendo tem... E criar cultura. Criar cultura. Então, assim, esse trabalho educativo que eu gosto de fazer, que os outros fazem também, é o nosso foco. E aí o que aconteceu é isso. Aí a gente achou um parceiro muito bom para fundar o fundo. E aí já estamos... a gente passou quase um ano estudando o produto, a regulamentação, enfim, botar mesmo nas plataformas. E aí depois vamos fazer 3 anos em abril de 2025 e a nossa performance está muito boa. A nossa tese que era, eu quero entregar para o meu investidor um retorno maior do que o cara só botar em Bitcoin e tentar de alguma forma suavizar também essas quedas de 60%, 70%. A gente tem um case que foi o nosso primeiro ano, o Bitcoin caiu 60%. Primeiro ano, a gente caiu só 10%. Então imagina, a gente pegou o bear market no nosso primeiro ano, foi um dos piores anos recentes, obviamente, dos criptoativos, mataram o Bitcoin de novo nesse ano, e aí, enfim, a gente está desenvolvendo esse produto desde esse período, e agora a gente está muito feliz também que a gente está vendo que está caminhando por uma virada regulatória, que é o que a gente mais sempre buscou também. Então, assim, a história, longa história já, a minha história com criptoativo e mercado financeiro foi assim. Se tiver... Muito legal. Eu fiquei pensando assim, eu teria várias outras perguntas sobre a blockchain. Agora, tem muito preconceito, assim, o que eu falei no início também, eu sempre olhei o cripto também de forma muito... tímida dentro. Porque tem muito preconceito na indústria. Imagina antes ainda, sei lá, em 2020 e tal. Uma dúvida que você colocou aí, por exemplo, você falou que já existe desde 2013, não é isso? 2013. Vamos lá, 2010 vem o Bitcoin. Vamos dizer que 2010, 2011 começa o Bitcoin. Ele só começou a gerar um burburinho ali lá por volta de 2013, 2014. Depende de onde vem sua informação, né? Eu vi um documentário em 2013, 2014 sobre Bitcoin, né? Eu tô perguntando isso por quê? Porque, tipo assim, nesse período daí,
não estava em tanta evidência como está hoje. Hoje em dia, muito se comenta sobre, está cada vez mais entrando mais como você falou, está sempre se atualizando. Então, toda hora consegue se manter em alta, em relevância. Tipo assim, por que demorou tanto tempo, talvez, para ele chegar nos holofotes assim e conseguir chegar o público, de repente, público leigo, Sim, talvez o menor público que não fosse público-alvo? Tem uma frase em cripto que é preço chama narrativa. Então, não é a narrativa que faz o preço, não é assim, e ao mesmo tempo funciona para os dois lados. Então, assim, quanto maior o preço, mais a narrativa do Bitcoin, de que é uma reserva de valor, que ganha solidez. E aí mais pessoas buscam. E aí eu vou te falar por que demorou tanto. Porque no início eram nerds, passando lá de um para o outro, não tinha infraestrutura nenhuma. Aí você começa a desenvolver uma infraestrutura. Aí teve um momento que os bandidos online, né, os criminosos online... Tinha vontade de contar isso. É importante passar por essa parte da história. Eles achavam que Bitcoin era anônimo. E não é anônimo, porque na verdade não tem como eu saber diretamente que é seu Bitcoin, mas ele tem um registro ali, um número aleatório. E aquele número aleatório vai ficar para sempre registrado na blockchain, na cadeia de blocos. Então, assim, você, de certa forma, se algum dia você pegar e resgatar para sua conta bancária, aquilo vai ter algum vínculo na corretora. A corretora vai saber quem foi. Quem vai conseguir rastrear a chave, né? Então, assim, não é tão... E aí, teve uma época, no início do Bitcoin, que achavam que os criminosos... E aí, usaram muito nesses mercados da Deep Web. E aí foi uma hora que o Bitcoin apanhou muito, que decretaram a morte do Bitcoin de novo, porque falavam que era só para tráfico humano, tráfico de droga. Mas é por quê? Porque isso foi utilizado sim. E talvez isso foi uma das formas que fez até do Bitcoin tentar começar a crescer como uma moeda, dar liquidez, né? Porque imagina, antes era só uns nerds passando um pro outro, não tinha utilidade. E aí depois você criou uma utilidade, que eram os negócios virtuais. Só que, obviamente, com o FBI, essas empresas começaram a rastrear, começaram a prender toda essa galera, já não virou tanto também um ativo ligado a crime virtual, porque perceberam que não é a melhor forma, que o dinheiro em malote é o melhor dinheiro. Sempre foi e sempre será a melhor forma de você transacionar de forma criminosa. Então, teve esse momento do Bitcoin, que foi muito tempo, apanhou muito da mídia, apanhou dos reguladores e tal, porque ninguém entendia. E aí, beleza. Aí depois, você, em 2017, teve mais um boom, começou a valorizar, eu acho que foi até quando o curso da PUC, 2015, 2016, teve o curso da PUC. Então, assim, começou a expandir o conhecimento nas faculdades. E aí, depois disso, você tem, por exemplo, um Covid, que prende todo mundo em casa e as pessoas começam a valorizar as lives, né? Antes não tinha essa quantidade de podcast, essa quantidade de negócio online, tudo, né? E aí até a moeda virtual vira uma coisa também mais factível para o leigo, né? Exatamente. Então teve essa aceleração também do conhecimento digital da população como um todo e essa aceitação. E aí, além disso, naquela época... Você vai demovendo os medos, né? As inseguranças também. Naquela época você tinha muito dinheiro acumulado, né? As pessoas estavam em casa, não estavam saindo para gastar e acabaram também apostando muito nessa parte mais de cassino também. E aí você começa a ter o interesse de grandes empresas ali, investidores querendo botar dinheiro, venture capital, né? Que são investidores que querem investir fomentar em novos negócios. Né? E aí, só que aí, pum, aí você tem a crise de 2021, que foi quando eu falei que caiu 60%, 70%, que foi a inflação americana, a taxa de juros subiu, as pessoas começam a fugir de ativos de risco, e aí começam a quebrar as empresas fraudulentas de cripto, que existiam, porque não tinha regulação. Tiveram empresas que fizeram sede em Bahamas e estavam cometendo fraude mesmo. E outras não, outras eram lícitas, estavam fazendo tudo direitinho, by the book. E aí... Mas mesmo essas que cometeram fraudes e tal, sempre se utilizando da mesma rede, sempre da blockchain, quer dizer, não tem outro formato, né? Não tem outra...
as corretoras que cometeram fraude, é porque assim, as fraudes delas foram mais uma fraude de balanço, ou seja, elas diziam que tinham os ativos, mas na verdade elas estavam usando para comprar outras empresas. Entendi. Então assim, aqui na verdade elas deveriam só guardar o seu dinheirinho ali como se fosse, mas elas estavam operando como um banco. Em um banco alavancado sem a sua permissão. Sim. E aí, quando o preço caiu, eles não tiveram dinheiro para dar o resgate. Então, assim, não foi uma fraude vinculada ao blockchain. Entendi. De novo, utilizam uma tecnologia para cometer fraude. Assim, isso tem em qualquer sistema, em qualquer lugar. Entendi. Bom, a gente viu aí, eu até tinha aqui o que você vê como tem um trecho aqui do roteiro que me interessou até como, talvez até pra gente encerrar, previsões de uso em larga escala, a gente falou, mas era, na verdade, a perspectiva de crescimento das criptomoedas nas economias globais, né? Quer dizer, isso... Cara, esse tema é legal e é bom para fechar também, porque... E o futuro. O futuro, exatamente. Como é que você enxerga o futuro das cripto, né? Cara, tudo que eu falar aqui vai ser cagação de regra, mas vai ser uma cagação de regra... Mas são suas impressões de acordo com a sua experiência. Exatamente. Mas o que acontece? Agora o Trump ganhou, ele fez uma campanha muito positiva para a indústria de criptomoeda, porque ele queria ganhar o voto desses empreendedores. Sim. E se você pensar, acho que quase 20%, de 20% a 30% da população americana tem cripto, então ele acaba pegando uma galera... fatia eleitoral. Uma fatia eleitoral, então tem um viés político óbvio, porém é bom para cripto. E aí o que significa isso? Ele está colocando empreendedores do setor para desenvolver a regulação para desenvolvimento da indústria interna. E, além disso, os Estados Unidos acaba aprendendo Bitcoin e essas coisas como apreensões criminais. E a última administração estava vendendo esses ativos. Então, sei lá, eles estavam com 8 bi e eles venderam. E, obviamente, isso impacta preço, porque se as pessoas sabem que os Estados Unidos está vendendo 8 bi, você vai se afastar desse ativo porque tem então, começa a ter um risco uma maior. Oferta ali para ser desovada na sua cabeça. Sim. E aí, pelo contrário, ele falou, não, todas as apreensões agora, que é todo o dinheiro apreendido de Bitcoin que tiver, vai virar uma reserva estratégica nacional. O que significa isso? Assim como você tem o ouro, por exemplo, para dar lastro à economia, ao dinheiro americano, ele vai começar a transformar esses Bitcoins também em reserva. E aí já tem senadoras, uma senadora republicana que criou uma lei para ser discutida, colocou uma lei para ser discutida de os Estados Unidos também fazer compras de valores para criar uma reserva Bitcoin. Então, além de transformar o que eles aprenderam em reserva, também realizar compras periódicas. Isso, obviamente, tem um lado de teoria dos jogos, porque é o seguinte, se você é um país pequeno e os Estados Unidos, ele fomentando aquilo. E dizendo que talvez ele até compre aquele ativo. Isso aumenta. Por exemplo, El Salvador, ele tem uma reserva de Bitcoin. Acho que ele tinha 150 milhões, valorizou, está em 300 milhões. Mas uma Argentina, por exemplo, vai que ele quer colocar parte, criar uma reserva também estratégica. Sim. Ou então um país menor. Por exemplo, você tinha falado de fazendas de mineração. O Butão, se eu não me engano, ele tem energia geotérmica e aí ele tem mineradoras de Bitcoin. Ele tem mineradoras e acho que o valor do que ele já minerou vale 1 bilhão hoje em dia. Para um país daquele tamanho. Claro. Então, assim, começa a virar para uns países que, assim... É um sinal público, né? De que aquilo começa a virar uma oportunidade de você criar uma vertical de crescimento para países pequenos que não têm, que estão estagnados, vamos colocar assim. E aí, se países, nações... Então, assim, a gente começou de nerds para depois pessoas, investidores profissionais, empresas comprando, né? E aí Será agora que já não é a transição do dólar, né? Pode ser, né? Então, e aí eu acho que o fato faz até sentido os Estados Unidos ele adotar a reserva estratégica, porque ele fazendo isso, ele se protege ele sai na frente também. de começar da concorrência. Ataques ao dólar. Ataques ao dólar. Então, assim, se ele tem, vamos dizer assim, 100 bi de Bitcoin, ele tem um poderio, né? Sim. Um poderio até militar contra uma moeda que poderia ser rival. Sim, surgir contra. Sim. Faz sentido. Né? Então, assim, eu acho que faz sentido sim eles começarem
a trazer tudo para dentro para eles poderem ter o controle como eles já fazem com rede social, Claro, como já fazem com outras tecnologias, com inteligência artificial. Estados Unidos, assim, também vale um parênteses, né? É liberalismo para o mundo e protecionismo para nós, né? Isso aí é fato, né? Não tem como negar. Acho que até o mais liberal reconhece isso, que é uma assim, maneira que eles têm de se... Na minha visão, é uma forma deles defenderem o próprio liberalismo, entendeu? Sim, mas como retórica, né? Porque eles fazem o contrário, muitas vezes, né? Através... Sim. Tem um paradoxo, assim. De forma não liberal, eles usam táticas de defender o viés liberal deles. Exato, é isso que eu estou dizendo. Eles exportam para o mundo o liberalismo, mas a economia... O Trump nada mais é do que uma resposta ao liberalismo da dita esquerda americana, que na verdade, né, enfim, isso é uma questão política, mas estou dizendo, na prática eles adotam muitas medidas para tentar blindar a própria economia, e essa blindagem é justamente a antítese do que seria o liberalismo, que é defendido como uma premissa para o mundo todo. Não é exatamente uma crítica, é só Não, sim. Uma divagação aqui. Sim. E aí, para o futuro, né? Agora, eu falei de Bitcoin, mas como eu já disse, né? Criptoativo não é só Bitcoin. Para o futuro, o que eu enxergo? Eu enxergo que os bancos, e aí eu já vejo até bancos brasileiros investindo nessa tecnologia, só que aí, o que você precisa para colocar blockchain como uma ferramenta dentro dos bancos? Você precisa de regulação. Nenhum banco vai colocar se tiver esse risco. E aí você tem países, por exemplo, como o Brasil, querendo criar as moedas digitais do Banco Central, o que eu acho ruim e bom ao mesmo tempo. Bom, eu vou começar do bom, porque a tecnologia blockchain é uma boa forma de você transacionar e você consegue criar produtos financeiros muito mais eficientes e mais baratos, e isso daí vai trazer a taxa de juros para baixo, e aí você consegue desenvolver mais economia. Sim, então, uma roda positiva. Por outro lado, se você coloca, por exemplo, numa mão de uma China, você, quando o dinheiro está totalmente digital num ambiente controlado pelo governo, você pode fazer um controle social. Então, se você for da oposição, você não vai poder talvez nem comprar um pão na esquina. Complicado. Então, assim, a racionalidade acaba sendo algo contra o próprio a própria natureza do produto. Né? Então, assim, isso desenvolvido por governos, né? Sim. Por outro lado, eu acho que o desenvolvimento, como sempre foi a indústria americana, em vez do próprio governo desenvolver a moeda, quem desenvolve são empresas. Eu te comentei do dólar digital. Sim. É uma empresa privada que vai fazer, inclusive, parece IPO no ano que vem na Bolsa. É uma empresa privada que desenvolveu a tecnologia de colocar o dólar na blockchain. Para os Estados Unidos, isso é ótimo, porque ele está comprando o título do Tesouro, a empresa é regulada nos Estados Unidos. Então, assim, ele não precisa criar uma moeda própria. E aí, o que eu acho é... Agora, voltando assim a parte contra, né, que você estava... Então, assim, eu acho que eu prefiro que sejam empresas privadas desenvolvendo com regulação, obviamente, de certa forma estatal ali, mas empresas privadas que desenvolvam essa tecnologia. Esse é o caminho que eu gostaria que os Estados Unidos está indo, e tem outros países indo para esse outro lado de desenvolvimento próprio, como o Brasil. E eu não acho ruim, tá? Eu só estou fazendo uma crítica que um ditador poderia utilizar contra a própria população. Mas, tá... Aí, vamos lá, nos bancos. Os bancos, eu acho que vai ter uma disrupção muito grande, e aí pode acabar demorando por conta do tamanho da disrupção, porque você vai depender também dos reguladores fazendo pressão para que eles adotem. Porque é o seguinte, hoje em dia, grande parte da receita desses bancos são taxas. E são taxas que, teoricamente, são inúteis com a tecnologia. Você desaparece. Então, você está desaparecendo com grande fatia da receita do banco, de grana do banco. Ao mesmo tempo, você, com uma tecnologia mais eficiente de empréstimos e tal, você reduz a taxa de juros. Reduz a taxa de juros, reduz também o spread que ele... O preço do dinheiro. O preço do dinheiro que ele cobra nas operações financeiras. Então, você está corroendo totalmente a renda do banco, e ao mesmo tempo o banco precisa ter renda para não quebrar, porque o banco... vai quebrar, ou eles vão quebrar todos, né? Então, assim, essa transição vai ter que ser feita de forma muito gradual, sutil, né? Gradual, porque realmente não dá para... Eu nem quero também, não acredito nessa coisa, os bancos vão acabar, pelo contrário, eles vão adotar a ferramenta.
mas isso vai com certeza impactar as receitas do banco de forma geracional, assim, mas vai facilitar, por exemplo, você vai pegar um empréstimo, em vez de você ter que ficar mandando suas informações financeiras, isso aí já tem um pouco com o Open Bank, que eles estão desenvolvendo, mas eu imagino mais de forma global. Em vez de você ter que mandar suas informações financeiras para cada banco fazer um score, e aí eles vão te passar uma taxa e esses bancos não se conversam, você poderia criar, por exemplo, direto na blockchain, que independente não precisa nem ser um banco brasileiro, mas você poder colocar ali sua garantia registrada lá na sua blockchain, colocar seus dados de histórico financeiros, isso daí, prerrogativa sua, liberar ou não, para quem você quiser, e aí os bancos olharem ali todas aquelas informações, processarem e te oferecerem uma taxa quase como um leilão ali, e aí você escolhe. Entendeu? Um mercado aberto, amplo, transparente, onde você não tem silos, né? Você não tem divisão, e aí você consegue atingir preços muito melhores para a ponta final e talvez até possibilitar com que o banco, na verdade, ele é um intermediador do meu dinheiro para você, ou para você do poupador para o cara que toma empréstimo. Você talvez diminuir também a necessidade do intermediário mesmo. Dessa intervenção ali. Então, assim, eu acho que o futuro mais distante é para esse caminho, mas vai demorar muito, como eu disse, regulação vai começar pequeno e tal, e aí eu gostaria também que resolvessem as questões dos cartórios, a gente poder registrar, você trabalha com imóvel, registrar os imóveis diretamente, você poder fracionar os imóveis enfim, e aí o banco pode ser até o custodiante desses tokens, né, desses ativos e tal, fracionados. Enfim, são muitas coisas. Eu acho que vai dar um choque de liquidez e velocidade na transação financeira. Como algumas das tecnologias que são próprias à blockchain, que já vêm sendo utilizadas e deram uma desburocratizada no ambiente. Isso, só que sem sistema, regulação. Né? Só que sem... E aí seria legal que, obviamente... E aí o problema é que teriam que tirar algumas regulações bancárias que existem hoje em dia, né? E aí é um trabalho muito grande mexer tudo isso, porque assim, é caro ser um banco também, por isso que também no Brasil, principalmente, não tem tantos bancos. Mas enfim, aí já viajei. Felipe, obrigado aí, cara, foi muito legal, foi uma aula aqui, né? Caramba. Uma aula de economia, de investimento. Cara, muito legal mesmo, que bom que você tá aí, sucesso pra Block 3, né? Acho que Aproveita aí você pode agora falar aqui com a sua câmera, acho que é essa. Felipe, a câmera dele é essa aqui. Falar aí pro público, para quem estiver assistindo tudo, e dar o seu recado aí, se quiser aconselhar de investir ou não, ou falar da empresa, da marca. Então, primeiro eu queria agradecer, assim, a conversa foi muito boa. Legal. Vocês são ótimos entrevistadores, porque eu nunca conversei de forma tão ampla sobre esse tema. Assim, já tirei dúvidas e tal, mas não abordando nuances, né? Tantas nuances. Então, foi legal demais o papo com vocês. Queria convidar vocês para dar uma olhada no nosso fundo, nessas plataformas de comparadores de fundos. Se você botar Block 3, BLOCK 3, você vai achar nosso retorno, você pode comparar com outros produtos financeiros também. Hoje em dia está de forma restrita no BTG, mas você solicitando para o seu assessor, você pode ter acesso. Bom, eu não... Em relação a investimento de criptoativos, eu acho que, como eu falei, se você tem interesse, pode buscar por conta própria também, não tem nenhuma necessidade de investir diretamente pelo fundo. Eu só acho legal mesmo acompanhar e começar a brincar ali, pensar em colocar 1% do seu portfólio pessoal, 2%, talvez aumentando, porque, como eu disse, é algo que nações já estão estudando, olhando como aplicar e, de certa forma, vai fazer parte do nosso futuro, porém é como a internet. Você não precisa saber como a internet funciona para você utilizar um YouTube, para você ver um jogo, para você fazer uma aposta. Então, acho legal para quem tiver interesse, cara, no Twitter, no YouTube tem muita informação e cuidado aí também, porque como é muito fácil a transferência, tem muitos golpes,
ainda não é um mercado muito regulado, então você provavelmente vai perder dinheiro, você pode ser até hackeado. Então tome bastante cuidado com os golpes e tal, sempre veja com quem que você está interagindo. O que talvez seja algo interessante de procurar a Block3, que já está num ambiente conhecido, né? Sim. Toda a responsabilidade, a segurança pela custódia. A gente só opera com as principais corretoras do mundo. Tudo isso traz uma segurança, né? Padrão institucional dentro da regulação, e a gente é regulado pela CVM, autorregulação pela Anbima. Então, conheço o produto também. Obrigado aí pela conversa. Maravilha. Obrigado, Felipe. Um abraço aí. Até a próxima. Valeu. E, no mais, galera, então não se esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, Artflix no YouTube, Artflix no TikTok, no Instagram, todos eles. Spotify, se você é daquele time, não tem tempo para assistir um vídeo de 2, 3 horas, Spotify tá chegando aí, a gente não sabe, pode ser que o momento que você esteja assistindo, pode ser que já esteja no ar, tá? Então, Spotify também vai ser o mesmo nome, só seguir lá e a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Valeu, gente!